Olá, nesse vídeo iremos dar sequência. Estamos no vídeo anterior falando sobre seleção de objetos. Nesta sequência iremos falar sobre a possibilidade de ocultar e exibir pelo nome. Iremos também falar sobre movimentação, rotação e escalonamento de objetos. A parte de precisão em cima dos objetos. Primeiramente, como tínhamos mostrado anteriormente, o H ou pelo ícone superior Select by Name, eu consigo ver a lista de objetos que eu possuo dentro do programa. Se tiver algum objeto e ele não tiver oculto, ou seja, se você der o botão direito Hide All, ele tem que estar nessa lista. Caso pegue um arquivo de desconhecido, ele tem que estar nessa lista. Ou seja, você pode pegar um arquivo de um desconhecido e saber tudo que tem fazendo esse procedimento simples. Porém, caso existam objetos que estejam ocultos, como esse que eu selecionei, botão direito e dei Hide Selection, se eu quiser trazer só alguns, ou seja, eu não quero que volte todos com o botão direito Hide All, eu quero que volte só o cubo 01, por exemplo, eu posso fazer ele voltar através do nome. Então, na interface, botão direito, eu tenho um Unhide by Name, que seria um reexibir pelo nome. Né? Então, essa janela que está aparecendo aqui é uma janela que seria a contraditória da que a gente aperta H, que é a Select Objects by Name. Isso aqui seria para você selecionar para somente uma função que é trazer de volta. Então, seleciono o cubo 1, está oculto, e dou Unhide. Enquanto a janela Select by Name é só o fim de seleção, a outra, botão direito Unhide by Name, é para selecionar para fins de reexibir o objeto. Tá? Então, você vê que existe um controle bem interessante sobre manipulação de objeto pelo nome. Isso dá mais possibilidades de gestão, de gerenciamento da cena. Ok? Agora vamos passar para um outro tópico, que é o tópico de movimentação. Tudo que foi feito até agora, os objetos estão parados. Então, quando eu mexo, na verdade, é como se eu estivesse numa plataforma, numa folha, e eu estou mexendo, eles estão parados. Em nenhum momento, nenhum deles estão movimentando. A movimentação dos objetos ela se dá na tríade bem conhecida, que é mover, rotacionar e escalonar. Ou seja, eu posso mover, rotacionar o objeto ou mudar o objeto de tamanho. Geralmente nos programas esses três comandos estão juntos e aqui é a mesma coisa. No menu superior eu tenho lá mover, o ícone de rotacionar e o ícone de escalonar. Tá? Próximo a ícone já mostrados anteriormente. Porém, presta atenção que tem um detalhe que nem todo software possui nessa questão de movimentação. Tá? Por exemplo, selecionei aqui o cilindro, aí eu clico em mover, rotacionar e escalonar, aparece colorido no centro do objeto, o que a gente denomina de pivô. Alguns programas utilizam pivô, como a Unreal, acho que Rhinoceros também trabalha com pivô, mas AutoCAD não trabalha com pivô, o SketchUp não trabalha com pivô. No Revit você vai ter pivô só na parte de massa, você não vai ter pivô na parte de criação de objeto, modelagem local. O pivô, quando você trabalha com pivô, ele é referência para fazer as operações aqui de cima. Então, vamos começar por mover. Eu seleciono o ícone de mover, eu tenho este pivô, que aparece no centro, ele é a minha referência para mover o objeto. Então eu boto o cursor em cima do eixo X aqui do pivô, aperto o botão esquerdo para baixo e movimento ele em X, ou em Y, ou em Z. Seria o equivalente, fazendo uma analogia, a apertar o F8 no AutoCAD, você coloca ele preso no ortogonal. Né? Quando eu boto o cursor em cima de um eixo e arrasto. Aqui. Alguns programas não têm essa questão, ele só já trava, ele te dá a possibilidade de travar num eixo através de aparecimento de uma linha tracejada. Porém, você pode
não necessariamente ficar preso nos eixos, você pode trabalhar com dois eixos. Vou colocar na vista superior T para ficar mais fácil de visualizar isso. Vou colocar aqui na vista superior T para ver isso. Então eu cliquei aqui no objeto. Se eu botar o cursor só em X, eu travado em X, Y travado em Y, mas se eu colocar no meio entre eles, eu estou com X e Y, então eu tenho o objeto solto. Isso tanto olhando de cima, quanto olhando em perspectiva. Eu posso usar outros eixos. Ó. Vou botar o cursor entre Z e X. Ó. Ou entre Y e Z. Então eu trabalho desta forma movimentando. Foco sempre no pivô. E o pivô ele é diferente dependendo do que for trabalhar. Aqui no caso, se eu passo agora para rotação, ele me dá um outro pivô focado em rotação. Para mim rapidamente saber, só olhando o pivô, que comando que eu estou, se é mover, rotacionar ou escalonar. Aqui eu tenho alguns anéis coloridos, eu boto o cursor em um deles, eu faço uma rotação controlada num eixo específico. Aqui ó, eu vou fazer uma rotação em torno do Y. Aqui uma rotação em torno do Z. Aqui uma rotação em torno do X. Se eu não pegar nenhum dos anéis coloridos e colocar no meio, eu tenho uma rotação sem eixo definido. E aí você perde um pouco o controle desse processo de rotação, que seria isso aqui, ó. Ctrl Z para voltar na posição. Deixa eu dar um voltar aqui em cima. Na posição. E o terceiro, que também tem um pivô próprio, vou colocar aqui para a gente poder ver as arestas do módulo Edge Faces. Um que tem um pivô específico é escala, escalonar. Então coloquei escala, cliquei no objeto, aqui está o pivô específico de escala. Basicamente mudar o objeto de tamanho. E eu trabalho com os eixos também. O escala ele tem uma característica que existem dois tipos. Existe escala uniforme e escala não uniforme. Escala uniforme seria mudar o objeto de tamanho nos seus três eixos, x, y, z. Se eu quiser fazer isso, eu tenho que botar o cursor no meio do pivô, bem no meio, e arrastar. Com isso ele aumenta e diminui nos três eixos. Se eu botar o cursor só num eixo, eu não vou ter escala uniforme, vou ter escala não uniforme. Com isso, eu vou ter uma deformação. Se eu colocar o eixo só no Z, ó, eu vou mudar de tamanho só na sua altura. Se eu colocar só no X, ou colocar só no Y. Então, por isso que é importante estar atento na posição que você vai trabalhar a posição do cursor em relação ao pivô. Seja escala, movimentação simples ou rotação. Com isso você vai usar muito esses três comandos para mover objetos, selecionar vértices, arestas. Você trabalha muito com esses três comandos de operação em cima de objetos ou parte de objetos. Agora, de nada vai adiantar eu trabalhar com os objetos se eu não trabalhar